Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao último episódio de Vamos por Partes, Saga Mechelas. O tema é o Sendo Assim, comigo mesmo, e vamos falar um pouco como foi a feitura desta obra. Como já disse muitas vezes, esta compilação foi toda feita com muita espontaneidade, à exceção da introdução, que eu sabia que queria fazer um som com o Bossa e sabia que queria acabar com uma música minha a solo. Para ser sincero, eu não tinha muito a noção que já não fazia uma música inteiramente sozinho há bastante tempo. Mas tal como diz a música, não houve pressão nenhuma e fui fazendo a obra nas calmas. Eu tenho imensos instrumentais de parte que volta e meia revisito para ver se me estão a convidar, para ver se chegou a hora deles saírem cá para fora, para ver se chegou a hora de eu me debruçar mais sobre eles. E este instrumental tinha o título Para Mim, porque eu sabia que era para mim, nem mostrava a mais ninguém. Um dia iria usar esta música. You see, heart high. So I have. Esta é matéria para Sendo Assim. Este vai ser o episódio mais curto no que consta ao making of do instrumental, porque ele é mesmo o mais simples de todos e propositadamente foi feito mesmo para ser simples, o mais simples possível. Mas mesmo sendo um beat dentro da simplicidade, eu tenho um orgulho enorme deste instrumental e um sentimento de posse enorme. E só uso praticamente matéria da própria faixa samplada. Mas como eu alterei a ordem da melodia toda, eu sinto que muito dificilmente alguém irá fazer ou fez esta frase melódica com esta matéria. Mas inicialmente ele ainda era muito cru, como se fosse possível ainda ser mais cru, mas era menos cortado. Inicialmente eu tinha deixado muito das vozes do sample. Ele já seguia a lógica da ordem que eu inventei, mas ainda tinha lá muitas vozes. Era muito simples, era só assim. You see, so I have pulled hard on. Que já era bastante inspirador e para eu sentir que este beat era para mim e tinha todo o potencial para eu lançar as rimas que eu queria lançar. Mas como uma das missões do instrumental era que ele servisse como base de fundo e não ser distrativo e nunca tirar a atenção das vozes, da rima, do MC, eu tive que partir o sample em mais bocados para tentar arranjar aqui um chop que conseguisse omitir as vozes, mantendo a mesma lógica da melodia. Mas vamos ao chop. Eu parti cada uma destas notas em 4 bocados: kick, o espaço que há entre o kick e o snare, e o espaço que há depois do snare, que é normalmente onde está a voz. Ou seja, na realidade, nestes 4 pedaços, kick, espaço entre o snare e depois a seguir ao snare, temos sempre as vozes no último botão. Então temos aqui um espaço de manobra nestes 3 primeiros pads de cada nota. E então isso para mim fez toda a diferença. E a solução final não foi a primeira. Eu sequenciei várias possibilidades. E embora seja uma coisa muito subtil, para mim faz toda a diferença do flow e do deslizar do MC. Vamos ouvir a primeira ideia, a primeira sugestão de chop, porque a partir do momento em que eu tenho estes 3 pads em cada nota basicamente livres de voz, eu posso fazer ritmicamente aquilo que eu quiser. Eu podia fazer uma coisa mais straight, podia ser assim. Então a minha primeira ideia ia um pouco por aí, por uma simplicidade, mas ao mesmo tempo groovy, jammy, não era muito do meu grado. Vamos ouvir como é que eu sequenciei essa primeira ideia. Não é
é suficientemente interessante, parece que estou a estragar aqui algo. Vamos ouvir uma segunda hipótese que eu sequenciei. O que está aqui a fazer a diferença toda é o pé do meio. É como serviço de hi-hat, é a parte que está a dar o ritmo ao beat. E isso seria determinante. Mas vamos ouvir aqui pequenas nuances. Por exemplo, esta solução. Esta só tem um tum, é straight, só um. Tum, tá. Outra. Esta está. 1, 2, 3. Mas quando eu fui por esta opção, 1, 2, 3. Já fez a diferença toda. Porque há uma diferença entre e então decidi ir por este caminho porque achei que era o mais sóbrio, mas ao mesmo tempo ritmado e não all over the place. Acho que tinha um bom equilíbrio entre ritmo subtil e não cena straight demais. Então ficou assim. É mesmo isto. Mas pronto, não tenho aqui mesmo mais ingredientes para vocês. Tentei prolongar ao máximo a minha explicação, mas acho que é bastante simples e não vale a pena complicar quando a missão é o rapper brilhar. E então eu achei que tinha chegado a hora de me debruçar nesta música. O timing é uma coisa que para mim é muito importante, mas ao mesmo tempo é algo que eu sinto derivado ao meu redor. Ou seja, para mim é muito importante trazer equilíbrio à música que se está a passar no momento. Se estiverem todos a fazer uma coisa, eu vou tentar trazer aquilo que eu acho que está em falta, que neste caso seria algo muito cru, algo muito baseado na letra, para te focares na poesia e menos para dançar e ser celebrado numa festa. Embora isso também seja muito importante. A minha cena não é nada contra isso. A minha cena é equilíbrio. Ok, muita gente está a ocupar este espaço e ainda bem, e é lindo a ver músicas nacionais que se podem ouvir em imensas discotecas do país, mas às vezes também é preciso o outro rap, o rap que fala contigo quando estás sozinho ou quando estás no carro, algo que te inspire, algo que te conforte. Então para mim era muito importante trazer esse equilíbrio num exercício de poesia e performance. Faça algo que eu adoro, eu ignoro o prazer ruim. Eu não quero ser o melhor a fazer de mim. Em relação ao processo criativo, como também já disse em algumas entrevistas e etc., eu tento respeitar aquilo que o meu corpo pede. É algo que se pode considerar improviso, mas ainda mais corporal. Ou seja, eu não uso o meu cérebro, eu deixo o meu corpo falar, da mesma forma que eu não uso o cérebro quando estou a dançar. Eu quando estou a dançar, eu não penso, agora vou fazer este toque e este combina bem com este para dar esta sequência. Não, eu gosto de dançar sem pensar. Eu vou atrás da música e o meu corpo quase que se solta sozinho. Então eu levo esse processo também para o rap e acabo por fazer um scat. Scat é uma expressão que vem do jazz, onde o pessoal começa a improvisar e a fazer turururu, piribiri, fazer melodias sem palavras específicas. E é assim que já há algum tempo eu construo as minhas músicas. É um ponto de partida. E passo a passo, cada vez que aparece uma mínima ideia, eu registro no telemóvel.
E neste caso, o meu corpo estava a dizer: sendo assim, sendo assá, sendo assim, sendo assá, sendo assá, sendo assim. Sendo assim, sendo assá, sendo ações, pouca disso, afinação, sinações, pena mais de inocência, pouca figações, postei sem fez, bonificações, sendo assim, sendo assá, sem passões, sendo assim, sem passar, secações, só no bi, sem assá, sendo cigavões, só uma nasce, assá, monocigadões. E eu, ouvindo o meu corpo, eu consigo perceber a cadência que estou a criar. Parapá, piripi, piripi. Ok, já temos a forma rítmica. Mas eu também não posso ignorar que o meu corpo está a dizer aqui uma consoante, que é o S. São assim, são assá, são assã. Isto não pode ser ignorado, porque, a meu ver, acaba por ser uma espécie de um shaker. Ou seja, também é proporção. Não é só escutarmos o que a frase está a fazer, é também tentar ouvir quais são as consoantes que estão a ser insinuadas e também as vogais, obviamente, porque eu também estou aqui a insinuar vogais. São assim, são assá, são assim, são assim, são assim, são assim, sendo assim, sendo assim, sendo assim. Uou! E é assim que eu chego a muitas das minhas rimas. Eu ouço aquilo que o meu corpo está a pedir. E esta foi a primeira luz que se fez. A expressão sendo assim, que pode ter múltiplas interpretações. Claro que é utilizada numa frase de sendo assim, logo à noite vamos ali. Mas também pode ser interpretada num contexto de eu vou sendo assim, como sou. E isso agrada-me bastante para eu poder começar a fazer aqui um quadro que é bastante vago, que acaba por ser um ego trip, porque a música não fala de algo em muito específico. Mas não é um ego trip que se baseia muito em punchlines e a cena de eu sou muito bom, porque a melodia do instrumental leva-te para algo mais introspectivo. Então acaba por ser uma poesia livre, introspectiva. O assédio não me embala e eu na calma nem respondo. Há armas em que esconde, almas em desconto. Então eu comecei a fazer uma recolha enorme de apontamentos meus antigos, com muitos anos. Os meus melhores apontamentos, por assim dizer. Algo que fizesse sentido neste tom, nesta melodia, nesta obra livre de poesia introspectiva. Angariei bastantes, muitos não foram usados nesta música, mas imensos foram. Apontamentos com 5 anos, apontamentos com 10 anos. Aliás, até tenho aqui algo para vos mostrar. Numa entrevista em 2013, num podcast que se chama Fala Com Ela, eu menciono que tinha um apontamento relativamente recente que mencionava a situação de quando poetas eram pintores. E eu testei a entrevistadora e depois revelei-lhe o sentido dessa rima. E ela achou que era um pouco rebuscado, que talvez não fosse de fácil compreensão. Eu gosto muito de testar com as pessoas o significado, às vezes, destas rimas que podem ter outros significados lá no meio. Olha, Samuel... Olha, não, peraí, deixa-me aqui só... Diz. Só dar esta rima não. Eu ia-te dizer que se acabou, que era 2. Mas não, diz-me. Não, que eu tinha aqui uma também apontada, que esta aqui por cá. E eu às vezes testo as pessoas para ver se isto resulta. Mas eu não vou forçar. Eu tenho aqui só este apontamento, que é para assim, que isto é para depois falar, vou de certeza pôr numa música passada antigamente, e digo, quando poetas eram pintores, o que é que tu entendes daqui? Quando poetas eram pintores, não precisavam no tempo em que os poetas não precisavam de palavras? Não, eu vejo. Ninguém vai perceber isto. A cena é, antigamente, a nota de 100 escudos, o Calão é um pintor. Okay. E quem é que estava nas notas de 100 escudos? O Bocage, o Fernando Pessoa, eram poetas que estavam nos pintores, nas notas de 100 escudos. Mas isso é rebuscado, resulta, depois de saberes, resulta evidentemente... Pois, é isso que eu estou agora a pensar, como é que eu vou fazer para que se perceba. Vais explicar depois. E as pessoas tem vão que ter achar uma nota. Que foi genial. E ela mesmo dando a opinião que seria difícil de lá chegar, e eu tenho a noção disso, mas depois também tenho a oportunidade de fazer um vídeo e o vídeo dar algumas pistas, e foi assim que o fiz. Mas lá chegaremos. No tempo em que eram só maquetas, os rappers eram autores, cantores eram poetas e poetas eram pintores. Para ser muito sincero,
a parte que eu bloqueei mais na escrita, e é comum, é recorrente, foi na primeira linha. Há um silêncio que ainda me ensurdece. Primeiro que eu chegasse a esta linha, demorei bastante, muitas noites a revirar qual é que é a rima, qual é que é a linha, e cheguei lá e fiquei satisfeito, e a partir daí foi tudo muito mais fácil. Há um silêncio que ainda me ensurdece, uma incerteza na pertença ao partir sou guest. Está tudo inverso e o mundo inverte-se, é um dissabor, como nunca houvesse quem visse o verso e ouvisse a cor. E é exatamente aí que o entusiasmo começa, e diariamente vou sempre acrescentando trabalho ao trabalho que eu fiz no dia anterior. E não descanso enquanto não o terminar. Então fiz 2 versos longos. Eu não vou estar aqui a dissecar a letra, porque eu sinto que a maior parte das pessoas entendeu a letra, mesmo as coisas mais complicadas. Eu não sinto que exista alguma rima que não conseguiram descodificar. Eu sinto que foi interpretada da maneira que eu a criei e da maneira que eu quis que fosse interpretada. Por isso agradeço e não vou menosprezar o público e estar a dissecar o que é que eu quis dizer com esta rima ou com aquela. Vou antes aqui por outras situações que possam ainda não ter sido mencionadas em entrevistas minhas ou que tenha visto em opiniões de outras pessoas. Mas o que eu posso revelar, que ainda não revelei, é que, por exemplo, o final de cada verso foi pensado com minúcia. As linhas que são ditas no final de cada verso são linhas mesmo para te fazer pensar que há ali algo para descodificar. Daí não ser uma linha muito colada ao refrão. Existe ali um silêncio para te deixar a pensar um pouco. Porque nós, às vezes, quando escrevemos uma linha e logo a seguir vem logo outra, tu já não estás a pensar naquela linha. Já estás a acompanhar o que está a ser dito agora, neste momento, no presente. Então, se repararem, o primeiro verso acaba assim. Um dia é muito tempo, contenham talvez atrás. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Para mim seria muito diferente se a rima tivesse colado ao refrão. Um dia há muito tempo, contém talvez atrás. Sendo assim, a cena sai... Não. Eu quero que exista ali um silêncio. Um dia há muito tempo, contém talvez atrás. Sendo assim... Não entro na moeza e no que a incerteza traz. Um dia há muito tempo, contém talvez atrás. E este pormenor é pensado para te deixar a pensar. E igualmente no segundo verso. Por ter uma vida assim, não assim ao quadrado. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Porque se fosse por ter uma vida assim e não assim ao quadrado, sendo assim, a cena sai... não. Pensa naquilo que foi dito. Por ter uma vida assim e não assim ao quadrado. Sendo assim, e assim tu vais pensar que há ali algo para descodificar. Assim ao quadrado, o que é que isto quer dizer? Eu só digo obrigado por viver com agrado, por ter uma vida assim e não assim ao quadrado. Outra coisa que eu também sabia que queria fazer, que vem da minha escola, que cada vez vejo menos pessoas a fazer, é falar no final. A meu ver, faz toda a diferença. Não digo que todas as músicas peçam isso, mas esta aqui pedia. E eu sabia aquilo que ia dizer. Não escrevi para ser um pouco espontâneo, mas memorizei aquilo que eu queria passar às pessoas. Para toda a gente, confissões mais do que uma vez, porque sabe que ela assume natural. E obviamente também não posso esquecer da dica do início. Nem tudo é para todos. Obviamente eu não escrevi isso no papel, mas eu sabia que queria dizer aquilo antes de eu começar a rimar. Porque, igualmente, a expressão sendo assim, nem tudo é para todos, tem imensas interpretações. E eu acho que ficava ali que nem uma luva. Mas para ser sincero, nem tudo é para todos, para mim, também tem múltiplos significados. Nem tudo é para todos. Pode ser conforto. Conforto no aspecto de aquilo não é para mim. E está-se bem. Nem tudo é para todos. Não tem que ser. Mas também pode ser um pouco braggadocio, confiança, a roçar a arrogância. Nem tudo é para todos, nem todos estão a este nível. Também pode ser interpretado dessa forma. E pode ser interpretado de mais formas ainda. Fica ao vosso critério. É uma frase bonita nesse aspecto. Nem tudo é para todos. E então, depois de ter a letra toda escrita, estava mesmo orgulhoso, estava mesmo contente, com fome para ir gravar. Deu toque ao meu mano Fred, com o Vil do Dragão. Marcámos uma data, fui lá gravar e foi bastante rápido e eficaz.
adorei gravar esta música, adorei mesmo. E em termos de gravação, para mim foi das músicas que mais me deu prazer, porque é uma música que envolve bastante conteúdo, mas a nível de espetacularidade rítmica não roça às vezes aquela situação meio impossível de wow, grande destreza de flow. Existe, ele está lá, mas é uma música perfeitamente fazível. Eu podia muito bem ter gravado a música toda num take, embora de certeza que tenha picado por uma questão de rigidez e exigência e não faço questão de gravar tudo num take. E depois de eu ter gravado a música, mesmo sem mistura, eu adorei a mistura que estava, mesmo não tendo mistura pensada. Foi apenas um bounce para eu levar para casa e ouvir. Eu colei-me tanto àquele bounce que eu na mistura eu não queria que se inventasse muito. Eu adorei como a cena estava. Se não tivesse ainda ao nível que eu imaginava, eu não estaria a mostrar sequer aos meus amigos. E eu estava tão entusiasmado que eu disse: Regula, quero-te mostrar uma cena, mano. Valete, eu quero-te mostrar uma cena, mano. Mace, eu quero-te mostrar uma cena, mano. Chulás, estás aqui para gravar para a classe crua? Mano, ouve este som que eu gravei antes de ontem. E isso é muito raro acontecer. Eu não sou o tipo de artista que costuma massacrar os meus amigos para darem uma opinião sobre aquilo que eu fiz. Eu estava bastante confiante. Aliás, eu estava tão confiante que o meu objetivo era inspirar os meus amigos. Se a arte é altruísta, não convém no topo, porque o trono é egoísta, nada filantropo. Uma outra pessoa a quem eu também mostrei a música foi ao meu pai. O meu pai ouviu, gostou, mas ele reparou lá numa situação. Na parte em que eu digo: não me renda à influência e na falência eu direi que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. Eu originalmente, eu tinha: não me renda à influência e na falência eu direi-te que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. E isso é um erro. E como a música ainda não tinha saído, eu vou a tempo de emendar. E aqui foi uma emenda bastante fácil. Eu não tive que regravar nada. Foi só tirar o T e a rima está lá a mesma. Não me renda à influência e na falência eu direi que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. Foi algo que emendei graças ao reparo do meu pai. Por isso eu agradeço ao ele ter reparado nessa situação que ainda fui a tempo de emendar. Não me renda à influência e na falência eu direi que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. Depois de ter mostrado a música aos meus amigos, foi a parte da mistura, com o mano de sempre, Ears Johnny, que misturou e masterizou este trabalho, Michelas, e no papel, em teoria, esta música seria muito fácil de misturar. Pouquíssimas pistas, praticamente uma pista no instrumental, praticamente uma pista na voz, 2 pistas no refrão para aí. Mas não, eu fui bastante picuinhas, eu sabia aquilo que eu queria e estava bastante agarrado ao efeito que a música já me dava com aquele bounce. E eu queria que a voz estivesse obviamente mais alta que o beat, porque a melodia que está por trás, com os violinos e etc., já é uma melodia aguda. Eu quero que tu sintas, eu não quero que tu dances, só quero que tu sintas a melodia e o resto é conversa. O que faço não é básico, dou o máximo por um clássico, não é fácil, cada frase, cada traço no meu A5. Outra situação, a minha sibilância, os meus S's por todo o lado e a captação dos mesmos. O Ears Johnny sugeriu que eu regravasse. Estava bastante hesitante porque eu estava super satisfeito. Não me interessa se está sibilante. Não é uma música para pôres no máximo. É uma música para ouvires com calma. Mas para ser sincero e para tirar as teimas, eu tentei regravar. Mas não gostei. Vamos ficar com esta versão. Quando estamos tão agarrados a uma cena e estamos super satisfeitos, estás arrepiado com isso, porquê é que tu vais mudar, mano? Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Eu ouço manos, veteranos e tu quantos sentes na live de 1100 romanos, sem remanescentes que ainda rimam e fazem trabalhos consistentes e nunca ficam à espera que um dia tu sustentes. Então depois da satisfação plena, passámos ao vídeo com o meu mano Made in LX, que eu já tinha também trabalhado noutro vídeo com o meu mano Mundo Segundo, também faz parte. E eu sabia o que queria no vídeo. Eu queria concretizar alguns sonhos que eu já tinha há algum tempo e eu achei que este era o momento certo. Eu queria que o vídeo representasse liberdade,
misturada com essa tal introspeção. Eu vou-vos aqui confessar uma cena. Eu, quando era criança, por ingenuidade, também estamos a falar de uma criança, atenção, eu pensava, quando estávamos na estrada, na autoestrada, onde fosse, que aqueles descampados eram terrenos livres, que não tinham dono. Era um sítio de liberdade. Era um no man's land. E mais tarde vim a descobrir que estava a viver de uma ilusão. Mas como o primeiro impacto dessa criança a ver esses descampados como algo livre, algo de ninguém, essa associação não deixou de desaparecer como metáfora de liberdade. E um sítio desses seria a metáfora perfeita para esta letra que revela o conforto, a paz, a liberdade de não fazer as coisas com pressões, porque sou um artista independente, eu faço o que eu quero, quando eu quero, à minha maneira, eu sou livre, não preciso de refrões se eu não quiser, não preciso de nada. E guardo notas, derrotas, poliglotas, em otas só mudou o lençol a ver o sol e voltas. E para manter a cena pessoal e com coração, obviamente que dei o toque ao meu pai para gravarmos em Entradas, Castro Verde, na terra dele. E isso significa muito para mim, porque assim o vídeo tem muito mais significado. Para mim, se fosse num descampado noutro sítio, teria menos valor. Sendo ali, tem muito mais valor. Prefiro fazer trips invulgares no meu kit de 5 lugares. Vou para longe, não me fico sem ver cliques e polegares. E outro sonho antigo era o balão. E o balão sempre foi quase uma piada, entre aspas, no aspecto daquilo que eu falei no início, de marcar a diferença. Toda a gente fez vídeos em grandes carros, toda a gente fez em grandes barcos, mas no balão, quem é que está a fazer vídeos no balão? Também existe essa interpretação. É uma metáfora para imensas coisas, porque também é um sítio de liberdade, quando estás no ar, e vai de encontro à mini narrativa que pode estar implícita no vídeo, em que existe uma viagem que começa em Chelas, vai para o Alentejo e acaba no céu, onde a metáfora da liberdade ainda se mantém, mas também a metáfora da diferença. E aí, nesse caso, eu tenho que agradecer ao meu pai, ao Hugo Domingos e ao pessoal da Emotion, que é o nome da empresa que envolve esses passeios de balão, e foi bastante memorável, foi mágico estar a usufruir aquele passeio logo ao início da manhã e ao mesmo tempo estar a gravar o vídeo em que, como já referi, eu não quero que apareça ninguém, não por egoísmo, mas para não distrair da situação introspectiva. Então foi engraçado que o resto da tripulação teve que se esconder para não aparecer no vídeo. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar em aceitações. E depois também há aqui outra situação, que é esta. Este LED que vocês estão aqui a ver foi feito para o vídeo. O Made in LX, que conhecia uma pessoa que fez este LED, sugeriu que eu fizesse um LED de alguma parte da rima desta música. E eu disse, quanto é que é? E depois de ver o preço, pensei que seria mais inteligente da minha parte eu investir em algo que pudesse dar um uso múltiplo, em que foi usado no vídeo, na capa do álbum, no concerto do Small, aqui nestes conteúdos, e assim acho que tomei uma decisão melhor ao fazer a palavra Mechelas do que apenas uma rima da música. Vi sonhos divinais, vi mil desilusões que trazem muitos afinais. Depois do vídeo estar filmado, passámos à edição e o Made in LX inicialmente mostrou-me uma versão do vídeo toda a preto e branco. Epá, e aquilo não me transmitiu aquilo que eu queria que me transmitisse. O preto e branco não estava a ser eficaz neste caso. Então chegámos aqui a um compromisso em que nos encontramos no meio, em que tem momentos a preto e branco, iniciais, em que eu estou aqui em MPC, e também na parte em que eu ainda estou em Lisboa, em Chelas, e só depois é que passa à cor. Porque a parte inicial do carro, eu gostei, a preto e branco, estava interessante, mas o resto, eu queria ver a cor dos campos, eu queria ver a cor do Alentejo, e aquele preto e branco não me estava a satisfazer.
Então eu pedi para ele fazer uma versão colorida. Tenho sede na cabeça e a cabeça no dedo, mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede. E pronto, fiquei completamente satisfeito com todos os elementos desta obra, o instrumental, a letra, o vídeo. Acho que se complementam. E depois, quando chegou o dia da celebração, da música sair, da compilação sair, da loja abrir, foi um festival enorme de emoções que estavam a viver dentro de mim naquele dia e nos dias seguintes. O feedback que as pessoas deram a essa música foi muito emocionante, porque eu senti que a missão foi cumprida em todos os aspectos, desde o aspecto de eu conseguir emocionar, que era isso que eu pretendia, embora a música não seja uma música que fala de algo triste para chorar. É uma música que apenas tem um tom melancólico, mas não é uma música para chorar. Mas aconteceu que certas pessoas choraram com a beleza da música. E era isso que eu pretendia. Tenho que ser sincero, eu conseguir chegar a essa emoção não é fácil. E eu propus esse desafio a mim mesmo e conseguir esse resultado é uma grande satisfação para mim. O meu livro é exclusivo e é universal. Fui compulsivo no cursivo e não morri vassal. Com a Sony digital ganhei a noção da lente. Por um dia ser imortal como a nação valente. E depois, por outro lado, foi conseguir concluir a missão de as pessoas quererem ouvir letra, quererem decifrar o que está a ser dito. Foi muito bonita essa parte. Sejam pessoas mais velhas, sejam pessoas mais novas. Foi muito importante eu sentir que, primeiro, quererem descodificar certas rimas e, em segundo lugar, essa descodificação ser igual à do autor. Porque, para mim, eu não me importo que algumas pessoas interpretem as rimas de uma forma ligeiramente diferente ou que vejam significados que eu nem sequer imaginei. Depois, se me perguntarem, eu vou ser sincero, olha, não tinha pensado dessa maneira, mas tu vês assim, olha, é interessante. Eu gosto dessa liberdade do ouvinte poder interpretar as coisas à sua maneira, desde que não seja uma coisa ofensiva. Marvila é vida, é a vinha que eu engarrafo. Estou na minha, eu nunca sigo a mesma linha ou parágrafo. E depois, quando foi o concerto no Small, foi a primeira vez que eu cantei a música e foi um momento muito especial e inesquecível estar ali rodeado dos meus colegas a celebrarmos toda a compilação e a celebrarmos também esta música, que não é uma música para as pessoas estarem a saltar, não é uma música para as pessoas estarem eufóricas, mas que resultou e que continua a resultar cada vez que eu piso um palco, porque é uma música que eu quero continuar a levar para os meus concertos constantemente. É um momento em que eu sinto que é silêncio, vai-se cantar o fado, vai acontecer ali um momento em que eu vou me entregar à poesia e à interpretação e não tanto ao call and response, digam isto, digam aquilo, mesmo que eu saiba que as pessoas conhecem a letra. Para mim é importante elas também assistirem a um momento emocionante. E eu emociono-me bastante cada vez que eu toco essa música e, mais uma vez, mesmo não sendo um tema triste, mas, por alguma razão, transmite essa emoção de pele de galinha. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Situações, sem pensar em situações. Criação, criar luz com informações. Não há drumos, só cardumes, sem recordações. Sendo assim, para toda a gente não facilita na escrita, para toda a gente que acredita no que faz e no que fez, para toda a gente que ouve sons mais do que uma vez, porque sabe que ela assume natural, diretamente da raiz. E para concluir, agradecer a todos os intervenientes desta compilação, todos os artistas, todos os videomakers que ajudaram também à variedade dos vídeos, ao ex-Johnny na mistura, ao Fred por deixar gravar lá a maior parte da compilação, ao Pedro Esperança pelas fotografias, ao meu mano Deck por também me ajudar sempre no artwork das capas dos discos. Muito obrigado do fundo do coração por me terem ajudado a concretizar este sonho também de fazer uma compilação com artistas que eu admiro. Gostei imenso da experiência, voltarei a repetir, mas esta aqui já ninguém me tira. Fiquem bem.